Boa tarde a todas, a todos. Estamos no 18º domingo do Tempo Comum e o Evangelho desse domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O episódio da partilha dos pães é tão crucial para a experiência das primeiras comunidades que é relatado por todos os evangelistas. E com esse relato, Mateus quer mostrar não apenas quem é Jesus, mas a missão que é confiada a cada cristão, a cada um de nós. E tem uma clara referência ao profeta Eliseu, mas com uma diferença fundamental que evidencia a grandeza de Cristo. Eliseu alimenta 100 pessoas com 20 pães, enquanto Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, sacia 5.000 homens. Claramente, Mateus não quer apresentar um espetáculo prodigioso para impressionar o leitor. A palavra multiplicação, que é normalmente usada nesse episódio, não aparece no texto do Evangelho e é até mesmo enganosa. Por quê? Porque os pães não são multiplicados pelo poder de uma personagem divina, mas eles são partilhados através da generosidade dos discípulos e distribuídos ao povo. Então, a narrativa de Mateus remete, lembra a primeira tentação de Jesus no deserto, quando o tentador pedia ao Filho de Deus de transformar as pedras em pão para saciá-lo. E aqui Jesus faz do pão, figura de si mesmo, um dom gratuito para alimentar aos outros. Ao saber da morte de João Batista, então vimos que Jesus se retira no lugar deserto, afastado em particular, e o deserto evoca o êxodo, as antigas promessas, o povo que esperava o Messias que, como Moisés, fizesse cair, chover de novo o maná do céu. E Jesus é aquele que leva a cumprimento essas expectativas. Então, a expressão em particular no Evangelho de Mateus acompanha sempre momentos de incompreensão por parte dos discípulos, e também dessa vez será assim. Diante da multidão que o seguiu, Jesus sente compaixão. E no Antigo Testamento, esse sentimento da compaixão é um atributo apenas divino. Não é uma emoção que diz respeito a sentimentos, mas é uma ação que se traduz em gestos que devolvem a vida, como a cura dos doentes. Então, Jesus se demonstra verdadeiramente o Deus conosco, e a sua missão será sempre orientada para comunicar vida a quem dela carece. E ao interromper esse fluxo vivificante, intervém de modo desastrado os discípulos. E a deles é uma preocupação muito prática, permitir então que a multidão volte para casa a fim de comprar o que comer, uma vez que já é final da tarde, um momento onde era consumida a refeição principal do dia.
E com isso, os discípulos demonstram não ter compreendido o ensinamento expresso por Jesus nas bem-aventuranças sobre a exigência da partilha. Eles raciocinam ainda com a mentalidade econômica do sistema, ou seja, para comer é preciso comprar. Então, pensam que a solução para o problema da fome é apenas econômica. Jesus não concorda com o pedido dos discípulos, não é a multidão que deve ir comprar o que comer, mas são os próprios discípulos que devem dar-lhes de comer. Apenas aqueles, então, que decidiram não acumular bens, podem acolher o convite de Jesus. Dai-lhes vós mesmo de comer. Quando a pessoa, então, não se inquieta mais pelo comer e beber, se torna possível buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A resposta dos discípulos serve justamente para mostrar aquilo que possuem, 5 pães e 2 peixes, e que eles julgam ser insuficiente. Existe uma simbologia numérica da Bíblia, 5 mais 2 igual 7, que é o número da totalidade. Então, os discípulos oferecem tudo o que têm, mas duvidam que esse pouco possa ser suficiente. Então, apesar do ensinamento de Jesus, com as parábolas da mostarda, do fermento que vimos nos domingos passados, sobressai neles a tentação da desconfiança, já que creem que o que possuem é pouco diante da grandeza da necessidade. Então, o que faz Jesus? Ele toma iniciativa e realiza gestos precisos. Então, primeiro faz a multidão reclinar-se sobre a relva. Então, ele ordena que se recline segundo o costume greco-romano que faziam os homens livres e nobres durante os banquetes, né, em particular na ceia pascal. Eles deitavam, comiam deitados. E a intenção de Jesus é restituir a dignidade, não tratar os homens como miseráveis, mas torná-los senhores livres. E os discípulos são chamados a ser os servidores nesse banquete. Depois, Jesus ergue os olhos ao céu e abençoa, expressando essa sua profunda sintonia com o Pai. E a ação, que segue, é um prolongamento da criação. O evangelista omite a menção aos peixes para destacar o paralelismo com a última ceia. No capítulo 26 de Mateus, diz: ao cair da tarde, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu. Então, a Eucaristia não é um rito espiritual, mas é o dom de si que passa através da comunhão concreta dos bens. O resultado da partilha, então, não é a mera subsistência, mas saciar-se, que é o mesmo verbo das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, quando se partilha, é que nasce a abundância. Os 12 cestos que sobraram remete às tribos ideais de Israel. A lógica de Deus supera qualquer medida e se oferece a todo o povo. Então, contra uma ideia de religião feita apenas de renúncia, de mortificações, Jesus mostra que o reino por ele inaugurado traz uma transbordante plenitude de vida a toda a humanidade. E Mateus conclui assinalando que os que comeram foram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Na prática judaica, apenas os homens adultos eram contados para a validade do culto da sinagoga. E Mateus usa esse dado cultural para um ensinamento teológico importante, revolucionário. O novo povo de Deus não se constitui mais nos lugares oficiais de culto sacral, como as sinagogas, onde Jesus encontrou apenas rejeição e incredulidade, mas onde se escolhe colocar em prática as bem-aventuranças. Então, o verdadeiro culto não consiste mais em ritos separados da vida, mas na partilha confiante dos frutos da terra e do trabalho
transformando o mundo inteiro no espaço em que Deus se faz presente. Então, acolhendo essa boa nova, eu agradeço pela escuta e nos vemos semana que vem.